Já foi. Olá, boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto online, nossa transmissão ao vivo. Nós queremos falar da palavra de Deus hoje. Glória a Deus por você que está assistindo. Antes de iniciarmos, eu queria te convidar a criar um ambiente de adoração na sua casa, um ambiente de respeito à palavra de Deus. Se for possível, você desligar ou abaixar o volume da televisão e estiver num ambiente que você possa realmente se concentrar, entregar a Deus a sua atenção para que você possa receber a palavra de Deus de forma poderosa sobre a sua vida. Se você estiver com mais alguém, que você possa agora nesse momento se reunir, nós vamos orar juntos. Eu quero te convidar a apresentar a sua família, apresentar os seus amigos, Nós vamos orar pela nossa igreja, pelos familiares, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos porque o Senhor tem abençoado a nossa vida. Pai, que nesse momento seja um tempo precioso no qual nós possamos, Senhor, abençoar cada pessoa que está conectada conosco, que seja um tempo que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor nos dê uma boa palavra e que a Tua palavra entre em cada casa e que cada lar seja abençoado, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com os amados, então, o primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 17. Eu quero ler uma palavra que diz assim, a partir do capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Glória a Deus, até aqui por enquanto. Então, queridos, qual o contexto aqui dessa palavra? Primeiro, eu gostaria de dar uma orientação aqui sobre profeta, sobre voz de Deus, sobre aquilo que Deus quer falar conosco, com a sua igreja. E eu creio que nesses dias Deus está falando não só com a sua igreja, mas com todos os habitantes da terra. Eu creio que Deus está se manifestando, Deus está usando profetas, Deus está falando de forma direta com algumas pessoas. Creio que Deus está usando a tecnologia, continua usando o livro Bíblia, continua usando as transmissões, rádios e também coisas novas para falar com as pessoas, comigo, com você, com a sua igreja. Eu creio que esse é um tempo no qual Deus está falando, amém? O falar de Deus, ele é feito aqui perante a Bíblia de algumas formas. Eu quero destacar com você a forma profética, a forma através de um profeta. No
no livro de Hebreus, no primeiro capítulo, a palavra diz assim: tendo Deus falado antigamente aos pais pelo profeta, agora está falando conosco pelo Filho. Então, olha que interessante, que Deus usa os profetas, eu creio que Deus continua usando, mas é uma marca muito especial do Velho Testamento, que Deus usa os profetas para trazer uma mensagem para o governo, para trazer uma mensagem para o povo de Israel, também para trazer uma mensagem para as outras pessoas que não são do povo de Deus. Mas aqui o livro de Hebreus está dando uma informação de que agora Deus tem falado pelo Filho. Isso significa que Deus também pode falar de forma direta, sem intermediários, sem pessoas aí no meio do caminho. Então é uma das formas como Deus também usa para falar conosco. Aqui em especial, Deus está usando a vida do profeta Elias para falar com um povo aqui, para falar especificamente com o governo, com um rei chamado Acabe. Acabe, ele é um rei que se casa com uma mulher chamada Jezabel. A história de Jezabel é que é uma mulher aqui que serve a um deus chamado Baal. Jezabel, ela governa aqui, ela lidera um grupo de pessoas. A Bíblia diz nesse contexto, um pouquinho mais para frente, que ela sustenta 450 profetas. Esses profetas são pessoas que trazem informações do mundo espiritual a respeito de Baal para o povo e também levam do povo sacrifícios para Baal com uma intenção de trazer um benefício financeiro. Então, no Velho Testamento, alguém que seguia Baal era uma pessoa que estava consagrando a sua vida financeira, os seus negócios, o seu trabalho, a sua empresa, se é que eu posso dizer assim, uma forma explicativa, o seu governo, para que esse pudesse prosperar. Ali no meio desse governo, mais para frente, a Bíblia vai declarar que o administrador do rei é Obadias, um homem temente a Deus, um homem que ele tenta livrar profetas do Deus vivo. Ele sustenta também de forma escondida. A Bíblia diz que nessa feita, um pouco mais para frente, ele esconde 2 grupos de profetas, de 50 e 50, alimenta eles, porque esse administrador aqui do rei, ele é um administrador temente ao Deus vivo. Mas diz a palavra que o rei, ele casa com uma mulher que serve a Baal. A Bíblia diz que o rei, ele entrega o seu governo a esses profetas que administram as orientações de Baal. Então ele, de uma forma ou outra, ele consagra o seu reino para Baal. Ele está servindo a Baal. Por quê? Porque a sua esposa, com os benefícios do reino, ela sustenta aqui os profetas. Então o que está acontecendo aqui? O povo que é influenciado por um rei, o povo, até mesmo o povo de Deus, que está ali talvez escravo, está ali servindo o rei, quando eles passam por uma situação difícil, e isso não é diferente dos dias de hoje, quando nós vemos um cristão passando por coisas difíceis, talvez alguns cristãos, mesmo passando por dias difíceis, eles vão dar glória a Deus, mas nós vemos que muitos cristãos dos dias de hoje, eles blasfemam, eles reclamam, eles andam ansiosos, eles andam extremamente preocupados. Quando não preocupados, eles vivem para o dinheiro, eles vivem para colocar o dinheiro numa posição de muito valor em suas vidas. Jesus, ele dá o nome a essas pessoas, ele fala assim: não podeis servir a 2 senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Nós cremos que Baal é um Deus e por isso faz isso dele ser um demônio. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas as suas vidas ainda têm um certo tipo, uma parte consagrada a Baal. O que é que quer dizer isso? Que você que serve a Baal é porque você está oferecendo o seu dinheiro para Baal, você está subindo o monte para oferecer sacrifícios a Baal? Não, isso significa quando você passa por um momento difícil e não consegue confiar em Deus. Você confia na força do seu braço, você confia no seu bom emprego, você fica desesperado, extremamente ansioso,
pelas coisas financeiras, significa que você não serve a Deus. Porque quem serve a Deus precisa, ainda que esteja passando um momento difícil, precisa confiar de todo o coração, de todo o entendimento e não murmurar. Murmuração é um pecado. Você que murmura por conta da sua vida financeira, a Bíblia diz, Jesus diz que você não pode servir a dois. Ou você está servindo a Deus, se não está servindo a Deus, você está servindo a Mamon. Principalmente quando você está reclamando e murmurando e não consegue confiar. Todos os nomes de demônios vão remeter a um só, que é Satanás. Tanto o espírito de Jezabel, tanto o espírito de sedução, de sexualidade, de pecado, tanto o espírito, o demônio de consagração financeira, do dinheiro, de idolatria, de Faraó, dos deuses do Egito, todos esses são trabalhados e operados através de uma entidade chamada Satanás, de um espírito caído, de um anjo caído chamado Satanás. Mas o povo tem denominações, tem classificações, e é isso que está acontecendo aqui nesse livro que é declarado aqui no livro de Reis, da situação atual do governo desse povo e de um povo que está aos poucos se dobrando ao Mamon. Nós observamos um pouco para frente que quando Elias ele se encontra com Obadias tem medo da presença de Elias, um profeta poderoso. Elias ele trazia uma palavra de confronto para o governo, para as pessoas, ele confrontou a administração, e Obadias ele tem medo aqui de ser morto pelo rei, porque ele sabe da influência de Mamon na vida do rei. Obadias era um homem temente a Deus, mas estava influenciado com medo de estar na presença de um profeta genuíno, porque ele temia aquilo que o rei poderia fazer com ele por estar junto de Elias. Então, queridos, o que está acontecendo aqui é que Deus precisa fazer algo, porque o seu povo está beirando de cair em idolatria. Muitos já estavam se dobrando, muitos estavam com medo, e as outras pessoas já estavam entregues, o governo já estavam entregues totalmente à idolatria para Mamon, por uma influência da primeira dama, chamada Jezabel, que dominava os profetas de Mamon e sustentavam eles. Então, queridos, Deus trabalha de uma forma que às vezes nós não entendemos. Nós temos visto ultimamente muitas blasfêmias contra Deus. E muitas pessoas estão perguntando: pastor, o senhor acha que Jesus já está voltando por causa dessa epidemia? Não, queridos, eu acho que ainda faltam alguns sinais, é uma opinião minha. Não é uma opinião absoluta, eu acho que ainda existem alguns sinais, mas sem dúvida eu creio com toda a minha certeza que por mais que ainda não é a vinda de Jesus, não deixa de ser um sinal espiritual de Deus para a sua igreja. Deus está falando através disso que está acontecendo. Deus está falando diretamente com crentes. Deus está usando pessoas para falar com pessoas que não creem ainda. Deus está usando a mídia. É impossível que uma situação mundial, global como essa, não esteja no controle de Deus. Uma situação no qual os homens que possuem riqueza e poder, a alta tecnologia não é capaz de controlar ou de resolver. Só pode estar no controle de Deus. Então por isso que eu creio que mesmo que ainda não é o fim, mas eu creio que é um sinal para nós, você que frequenta igreja, você que não frequenta igreja, você que é crente, você que não é crente, você que não... No meio desse caos, Deus está querendo falar. E o que Deus mais quer é falar nesse momento, é falar conosco. Deus não está usando só pastores, Deus está usando qualquer meio, Deus está usando a tecnologia, Deus está usando pessoas até mesmo de fora da igreja para reconhecer que esse movimento só pode ser por causa da liberação dele, da permissão dele. Aqui Acabe está entregando o reino, o governo a entidades malignas através de um nome chamado Baal. E Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus que não divide a sua glória com ninguém, não divide a sua adoração com ninguém. Deus permite por um tempo para ver no que vai dar. Deus dá uma liberdade para o homem. As pessoas zombam de Deus, as pessoas
começam a semear blasfêmias, Deus vai deixando por um tempo, Deus permite por um tempo, mas chega a hora que Deus vai trazer uma tratativa. E eu quero dizer, irmão, que a tratativa de Deus muitas vezes é dolorida. Pastor, mas será que Deus vai levar também alguns crentes? Será que alguns da igreja vão morrer? Vão morrer, vai morrer crente, vai morrer ateu, vai morrer muitas pessoas. Eu já recebi notícias que esse vírus tem levado pessoas da igreja. A questão é, para onde você vai se esse vírus te levar? Eu quero te dar um conselho. Eu não sei se Jesus já está voltando, porque a Bíblia diz que nem Jesus sabe. A Bíblia diz que nem os anjos e nem o Filho sabe, mas unicamente Deus, o Pai. Então, queridos, pode ser que sim, pode ser que não. Meu conselho para você é: arruma a tua casa, esteja preparado, porque se a morte chegar para você e você for achado com a sua casa arrumada, com a sua vida em retidão, você nada mais, nada menos do que fará uma viagem para um lugar celestial, que a Bíblia diz que para quem crê já tem uma morada preparada para nós. Mas se porventura você estiver perdido nessa situação, você pode correr o risco de passar toda a eternidade longe de Deus, separado, num lugar chamado Lago de Enxofre, que é a casa do diabo. Existem comerciais de televisão, comerciais de cerveja, de bebida, vários comerciais que dão uma impressãozinha que o diabo vai mandar no inferno e que lá vai ser o habitat dele, que lá ele vai pegar as pessoas que vão e vai atormentar as pessoas. Mas na verdade, a Bíblia diz que o lugar do inferno é um lugar chamado Lago de Enxofre, um lugar quente, mas diz que lá o bicho não morre. O inferno é um lugar pequeno perto desse, e o diabo será atormentado para toda a eternidade, junto com os seus demônios e junto com a humanidade que não reconhece Deus como Senhor. Queridos, Deus envia um profeta aqui para falar para o rei: durante anos vocês vão ficar sem chuva. O rei aqui arruma uma briga com o profeta, e por isso que Deus diz assim: olha, agora você vai para o Oriente, se esconde no ribeiro. Deus dá uma ordem. Em alguns momentos na Bíblia eu vejo Deus livrando os profetas, falando: permanece ali. E lá na frente nós vamos ver que Deus manda aqui o profeta Elias se expor diante dos profetas de Baal, e Deus dá livramento, Deus responde com fogo, Deus se mostra através desse profeta, Deus faz algo poderoso de honra na vida da fé desse profeta. Mas aqui nesse momento Deus está falando: se esconde. Eu quero dizer para você, vamos evitar aglomerações, sim, mas faça culto na sua casa, continue pregando a palavra, e vai chegar uma época que isso tudo vai passar, e nós vamos estar juntos de novo, e Deus vai nos honrar, e Deus vai se manifestar, e a igreja vai passar por um processo poderoso. Nós temos visto muitas pessoas frias até dentro da igreja, muitas pessoas que colocam outras coisas em lugares mais importantes de honra do que a igreja, do que a presença de Deus, do que as coisas espirituais. E Deus quer tratar com muitos crentes nesses dias que têm se desviado de Deus, não têm se desviado da igreja, muitas vezes permanecem em todos os cultos, mas o amor por Deus não é o mesmo. O seu coração tem coisas principais que tomam o lugar de Deus. Tem coisas de honras que estão sendo colocadas em lugares mais honrosos, mais importantes do que a presença de Deus. Hoje nós vemos as pessoas correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do bem, correndo atrás das coisas que são passageiras, correndo atrás de status, e é isso que Deus está querendo dar um limite. Deus está mostrando só uma palhinha de que o homem, mesmo que tenha poder, que tenha tecnologia, não é capaz de controlar nada. Deus faz isso aqui com esse rei. Mas chega um dia, a Bíblia diz que 3 anos depois, ele diz: se apresenta diante de Acabe. Olha só, agora não é mais se esconder, agora é se apresentar.
Eu estou crendo, irmão, que quando passar isso, Deus vai mandar os seus fiéis verdadeiros. Deus vai mandar os seus remanescentes se apresentarem diante da humanidade para trazer uma palavra de livramento e de chuva. O profeta vem e se apresenta. E olha que interessante, primeiro ele acha Obadias, e Obadias tem um problema aqui com o profeta. Muitos crentes têm um problema com a palavra profética. Você pode receber uma palavra profética e engolir ela. Você pode receber uma palavra da parte de Deus diretamente e não fazer nada com ela. Obadias, ele se prostra, que ele reconhece o poder de Deus sobre a vida de Elias. Lá no capítulo 18 diz que ele sai junto com o rei para procurar pastagem para alimentar o resto dos animais que ainda estavam vivendo. O rei fala, vai por um caminho, eu vou por outro. Nessa, Obadias vai por um caminho e ele encontra Elias. E ele se abaixa, encosta seu rosto no chão e fala, Elias, é o Senhor mesmo? Que feliz de te ver. E Elias fala assim, fala para o teu patrão, fala para o rei, que eu quero falar com ele, eu tenho uma palavra da parte de Deus. E Obadias aqui diz que ele é temente a Deus, mas ele fica com medo de morrer, porque ele estava falando com o profeta. Eu não sei que tipo de crente você é, eu não sei qual tipo de palavra que você tem recebido, mas eu tenho certeza que Deus tem falado com você, e a grande questão é, o que você vai fazer com essa palavra profética? Elias na vida de Obadias significa uma palavra de Deus para o rei. Elias ali encontrando Obadias, um servo de Deus, que outrora tinha livrado profetas do Deus Altíssimo, agora está com receio do rei de morrer. Irmão, eu quero dizer para você, Deus tem um chamado para muitas pessoas. E Deus tem uma palavra poderosa para aquele que crê, para aquele que não tem medo. Para de andar em temor, para de andar em desespero. Olha para a palavra profética. Leva ela com você, não tenha medo do rei, não tenha medo do exército, não tenha medo dos profetas de Baal. Há um Deus vivo que te sustenta, um Deus vivo que é poderoso para sustentar, antes de sustentar você, Ele é poderoso para sustentar a sua palavra que não volta vazia. Quando Deus chama Elias, Deus tem primeiro uma responsabilidade com a sua própria palavra, e depois Deus tem uma responsabilidade com a vida de Elias. Você está achando que você vai perecer se você tiver uma palavra profética? Você está achando que Deus vai faltar com você, mas eu quero te dizer que Deus não falta em primeiro lugar por causa da sua palavra, e em segundo, porque Deus é fiel na sua vida. Obadias então vai lá e chama o rei, não tem outro jeito. E o rei chega e ele se encontra, e o rei já começa a acusação. Ah, profeta, você que é o grande problema de Israel, você que é o perturbador da nossa gente, da nossa casa. As pessoas vão achar que você traz problema, porque a palavra profética vem para sacudir mesmo. Quem tem uma palavra profética como Elias, não era queridinho do povo, não era elogiado nas redes sociais, não era exaltado pelo governo, não era elogiado por onde passava, não era aplaudido, não era gritado, não era seguido, não tinha likes. Ah, irmão, mas o profeta Elias tinha uma palavra mais poderosa do que a sua própria vida. O rei olha para ele e fala, você é um perturbador, mas ali o profeta, ele entra na autoridade de profeta. Ele estende a sua voz e diz, você que tem causado dano sobre essa geração, sobre essa nação, por causa dos teus feitos, chama lá esses profetas que você acredita, e nós vamos mostrar de uma vez por todas quem é o seguidores, 1 milhão de seguidores. Não, Deus está chamando pessoas corajosas para que possam mostrar o Deus verdadeiro. Não é a pregação boa, não é a teologia boa, mas é mostrar o Deus verdadeiro. Então Elias faz ali um confronto, um desafio. Irmãos, olha a coragem desse homem. Ele começa dizendo o discurso, de todos os profetas, só eu que restei.
Eu quero dizer para você que Deus não precisa de muitos profetas. Deus precisa apenas que alguém tenha coragem de lançar a palavra profética. Irmão, lança a palavra profética, doa quem doer. Lança a palavra profética sem interesse pessoal, sem interesse próprio. Lança a palavra profética porque Deus tem logo para você uma honra, uma exaltação, um refrigério. Deus tem breve, logo para aqueles que são fiéis. Deus tem solução, Deus tem bênção, Deus tem recompensa, Deus tem galardão. A Bíblia diz que além dele te dar galardão, diz que ele é especialista, ele é galardoador nisso. Ele é alguém que sabe abençoar. Irmãos, Deus quer fazer algo poderoso. Seja fiel e corajoso. Seja corajoso, não tenha medo. Então esse profeta sozinho, esse profeta sem recurso, esse profeta abandonado até por aqueles que temiam a Deus, ele sobe lá e diz: pega 2 touros, 2 objetos de adoração, preparem ele, coloquem na fogueira, não acenda o fogo, apenas arrume a lenha, e eu também farei isso. Vocês vão clamar primeiro, vocês, já que vocês são em muitos, vou dar a honra para vocês. Vocês vão preparar a oferta e vocês vão clamar a Baal. Se o Deus que derramar fogo, que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. E eu quero dizer, a minha fé é tão poderosa no meu Deus, que eu vou dar a honra de vocês fazerem primeiro. Irmão, eu quero contar uma coisa aqui, quero falar uma coisa da palavra para você. O fogo vem de Deus, mas a oferta é você que tem que preparar. Existem alguns tipos de oferta, mas basicamente eu quero falar de 2. Uma que tira o pecado do mundo, que era feito por animais para expiação de pecado. E existe também a oferta de honrar a Deus. Eu quero dizer que Deus vai operar de várias formas na sua vida quando você faz um sacrifício de ser santo. Quando você tem uma oferta a Deus da sua própria vida, que você foge do pecado e anda em santidade. Essa é uma oferta, irmão, que vai trazer resposta de Deus na sua vida. E uma outra oferta também é quando você honra a Deus com a sua vida, com tudo que há na sua vida, com a sua voz, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com aquilo que você faz para as outras pessoas. Não é só dízimo e oferta, mas com tudo que você faz, também abrem portas e também vão trazer o fogo de Deus como resposta na sua vida. Então aqui o profeta diz assim: a oferta vocês que vão preparar, o sacrifício vocês que vão preparar, mas Deus é que vai responder com fogo. E diz que ele deu tempo ali para os profetas de Baal, eles prepararam, cortaram o touro, colocaram em cima da lenha, e diz que eles clamavam: ah, Baal, responde-nos, Baal. E diz que chegou uma hora que nada de Baal responder, e diz que Elias começa aqui a caçoar deles. Elias começa a falar: olha, fala um pouco mais alto, talvez ele tenha ido no banheiro, talvez ele esteja ocupado, talvez ele tenha ido viajar. A Bíblia fala que Elias começa a caçoar, e talvez você pode até falar assim: pastor, precisava aqui debochar da religião alheia. Não, queridos, é que a revelação que Elias tem de Deus é algo tão poderoso, que era nítido para ele que não havia outro Deus. Eu quero dizer para você que Elias ele precisa agir exatamente dessa forma, porque os profetas de Baal estavam abusando do povo, estavam aprisionando o povo. E Deus dá uma resposta. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então diz que nada, e eles começam a se mutilar, se lancetar, se cortar, porque era o tipo de sacrifício que eles tinham para oferecer a Baal. Irmão, eu quero dizer que você tem um privilégio de se sacrificar a Deus, porque o sacrifício para a idolatria gera morte, gera sangue, gera cortes, gera dor, mas o sacrifício para adoração ao Deus verdadeiro gera vida.
Irmão, sacrifício, a sua oferta, a sua adoração não vai promover no seu corpo cortes e ensanguentamento. A sua oferta, a sua adoração, o louvor que sai verdadeiramente da sua boca em tempos difíceis, vão gerar vida sobre você e vão te tornar alguém mais vivo, mais forte, mais poderoso em Deus, mais cheio da vida de Cristo. As pessoas estão idolatrando, as pessoas estão blasfemando, elas estão nada mais, nada menos, gerando morte a cada dia. Mas aquele que está sendo verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, esse está sendo guardado, conservado, alimentado e fortalecido, andando de glória em glória, de vitória em vitória, está tendo a vida abundante que Jesus prometeu. E aí chega então a vez do profeta, e o Baal não respondeu, e o profeta fala: agora é a minha chance. Então o profeta Elias vai lá, e ele prepara sozinho a oferta. E diz que ele ainda pede um pouco de água, ele cava uma valinha ao redor e ainda põe água. Irmão, você está querendo queimar algo, você está querendo fazer uma fogueira, você ainda vai pôr água. Sabe o que eu vejo aqui na vida desse profeta? Que ele não tem medo de exaltar a Deus, ainda que as pessoas vão rir dele. Você fazendo isso, você acha que vai pegar fogo? Sabe, hoje nós temos uma geração de crentes que quer ajudar Deus, que põe um problema na mão de Deus e tira porque é ansioso, quer facilitar as coisas, não consegue esperar o milagre, não vive um milagre, porque são meios milagres, são meios termos, não tem nada genuíno, é forjado. Elias mostra que através de colocar água, ele diz: olha, além de colocar o sacrifício, eu vou mostrar para vocês que só um Deus poderoso pode acender esse fogo. Irmão, eu te desafio a fazer isso na sua vida, a ter uma adoração tão genuína, que quando Deus responder, vai ser impossível que alguém não creia que só poderia ter sido Ele. Para de ajudar Deus, para de ficar imitando ser espiritualzinho, para de forjar milagrezinho, para de inventar de uma vírgula um texto para exaltar Deus. Não precisa disso, irmão. Vive de forma genuína, põe lenha no seu altar, seja sincero com Deus. A água aqui simboliza a sinceridade, a honestidade de um profeta diante de profetas que não são verdadeiros, de profetas que são de Baal. Ele coloca aqui uma honestidade, ele diz: olha, se vocês tiverem que se converter, povo, se vocês tiverem que ver a atuação de Deus, eu não aceito nada menos do que, além de acender o fogo, ser um fogo tão poderoso que vai lamber essa água e vai secá-la. Profeta que é profeta, crente que é crente, irmão, não ajuda Deus, não vive de meio termo, faz conforme Deus mandou, para que a exaltação de Deus seja sublime, seja repleta, seja verdadeira, seja poderosa, não haja mácula, não haja espaço para mentira, não haja espaço para dúvida. E diz a palavra que quando Elias clama, Deus derrama um fogo poderoso e queima a oferta, queima o touro, queima a lenha e também lambe o rego da água. Querido, está chegando o tempo de nós vivermos dias poderosos e maravilhosos. Pastor, mas a igreja fechou as portas. Não, fechou o templo, a igreja é você. Você pode viver dias maravilhosos. Você pode ver Deus sendo exaltado através da sua vida, quando a sua vida andar em sinceridade. Não tenha medo, levante-se como um servo de Deus, uma serva de Deus, levanta-se com boca profética. Deus não está te chamando para você machucar as pessoas, Deus não está te chamando para você ofender as pessoas, mas a palavra que Ele colocar na sua boca, abre ela. Pastor, mas eu estou isolado. Prega pelos meios de comunicação que você tem na sua mão. Seja usado por Deus.
Talvez você está aí, sua vida está distante, você está em pecados, mesmo frequentando a igreja, você está precisando melhorar em várias áreas. Eu quero te incentivar a melhorar, porque chegou o tempo. Começa a pôr a casa em ordem, não deixa para amanhã. Vai para o teu quarto, fecha a porta e fala: Deus, hoje eu quero me reconciliar contigo, hoje eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero jogar fora as oferendas que eu tinha de Baal, eu quero cortar o vínculo com a Jezabel, eu quero parar de adorar outros deuses, eu quero voltar para a tua presença, eu quero voltar à verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, o Deus que reina pelo século dos séculos. Deus vai se revelar a nós, que você possa receber palavras proféticas, você seja um canal de Deus sobre a sua família, em amor, em respeito, mas pregue a palavra. Que Deus te abençoe, amado, amada, e até a próxima transmissão. Um abraço, graça e paz.